Ele, um milionário que ignorava os sentimentos, vivia em um mundo de frieza e cálculos. Ela, uma moça pobre, dedicada e invisível para a maioria, sonhava alto enquanto trabalhava na lavanderia. O destino, porém, tinha outros planos para Heloísa e Luan. Prepare-se para uma reviravolta, onde os sonhos de uma moça humilde e a inesperada conexão com um homem poderoso se entrelaçam, desafiando barreiras sociais e preconceitos. Será que o milionário aprenderá a sentir e a ver a verdadeira riqueza em uma alma simples? Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O alarme tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Heloísa Faria esticou o braço sonolento para silenciar o barulho irritante, sentindo o peso familiar da exaustão nos ossos. 26 anos e já se sentia como se carregasse o mundo nas costas. Ao lado dela, no colchão gasto que dividia, com a irmã de 16 anos, Marina ainda dormia profundamente, o rosto angelical emoldurado por cabelos escuros despenteados. Mas um dia, sussurrou para si mesma, levantando-se devagar para não acordar ninguém. Na sala minúscula do apartamento de 2 cômodos no bairro da Vila Madalena, vovó Eulália já estava acordada, sentada na poltrona desgastada, olhando pela janela com os olhos turvos pela catarata que não tinham dinheiro para operar. Bom dia, vó. Heloísa beijou a testa enrugada da mulher que a criara depois que os pais morreram num acidente de carro quando ela tinha apenas 12 anos. Vai trabalhar, minha filha. Deus abençoe seu dia. A voz frágil carregava toda a gratidão do mundo. 40 minutos depois, Heloísa abriu a Lavanderia Express no térreo de um dos edifícios comerciais mais modernos de São Paulo. O contraste não poderia ser maior. Enquanto ela mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo, ali estava cercada pelo luxo dos escritórios que ocupavam os andares superiores. Executivos de terno impecável desciam pela manhã, alguns carregando sacolas com roupas caras para lavar e passar. Enquanto organizava os produtos químicos e ligava as máquinas, Heloísa deixou sua mente vagar, como sempre fazia. Era seu momento de escape. Imaginava-se numa premiação literária, vestindo um vestido elegante, segurando um troféu dourado, enquanto agradecia aos fãs que liam seus romances. A fantasia era tão vívida que quase podia sentir o flash das câmeras. Um dia, murmurou, acariciando o caderno surrado que sempre carregava na bolsa. Nele, escrevia durante as pausas do trabalho, criando mundos onde o amor vencia todas as barreiras, onde pessoas como ela podiam encontrar a felicidade. A 15 andares dali, Luan Mendes ajustava o nó da gravata italiana de seda pura enquanto olhava pela janela panorâmica de seu escritório. Aos 39 anos, era dono de um império tecnológico avaliado em bilhões. Aplicativos de delivery, plataformas de e-commerce, sistemas de inteligência artificial, tudo passava por suas mãos meticulosas e sua mente analítica. Senhor Mendes, a secretária entrou com uma xícara de café especial importado. A reunião com os investidores japoneses foi antecipada para as 9 horas. Luan apenas acenou, sem tirar os olhos dos gráficos na tela do computador. Números não mentiam, não traíam, não desapontavam. Diferente das pessoas, especialmente das mulheres que se aproximavam dele, interessadas apenas no que sua conta bancária podia oferecer. Carla, sua ex-noiva, havia sido a gota d'água. Descobrir que ela vendia informações privilegiadas de sua empresa para um concorrente enquanto planejavam o casamento foi o golpe final em sua capacidade de confiar. Desde então, 3 anos atrás, Luan se fechara numa redoma de gelo, focando apenas no trabalho e no crescimento de seus negócios.
Cancelamento todas as reuniões da tarde. Disse sem olhar para a secretária. Tenho uma videoconferência com o Vale do Silício. A manhã transcorreu numa sequência previsível de relatórios, decisões estratégicas e números. Luan almocou, sozinho em seu escritório, como sempre quando o telefone tocou. Senhor Mendes, é Roberto, da segurança do prédio. Temos um problema no térreo. A lavanderia alagou por causa de um vazamento no sistema hidráulico do 12º andar. Seus ternos para a reunião de amanhã estão encharcados de água suja. Luan fechou os olhos, sentindo a irritação subir. A reunião com o consórcio europeu era crucial e ele precisava daqueles ternos específicos, especialmente o azul marinho feito sob medida em Milão. Resolve isso, Roberto. Encontre uma lavanderia que faça serviço expresso. Já tentei, senhor. Por causa do tipo de tecido e do horário, só uma lavanderia no Itaim aceita fazer hoje. Mas fecha às 6. O trânsito está impossível. E se formos de carro? Luan olhou o relógio. 2:30 da tarde. Se saísse agora e fosse de moto. Prepare minha Ducati, disse, surpreso com a própria decisão. Fazia anos que não dirigia a motocicleta, preferindo sempre o conforto do carro com motorista. 20 minutos depois, vestindo uma jaqueta de couro preta sobre a camisa social, Luan estacionou em frente à lavanderia Sol Nascente, no Itaim Bibi. O lugar era simples, clean, com máquinas modernas, bem diferente do que esperava. Empurrou a porta de vidro carregando a sacola com os ternos, preparado para a transação rápida e fria de sempre. Mas quando levantou os olhos, ficou paralisado. Atrás do balcão, uma jovem de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desalinhado estava completamente alheia à sua presença. Ela segurava um caderno, os lábios se movendo silenciosamente enquanto lia algo que havia escrito. Um sorriso suave curvava sua boca, e seus olhos brilhavam com uma luz que Luan não via há anos em lugar nenhum. Era como se ela estivesse em outro mundo, um mundo criado por ela mesma, onde a magia era possível. A expressão em seu rosto era de pura felicidade, de sonho realizado, mesmo estando ali naquela lavanderia simples. Algo se moveu no peito de Luan, uma sensação estranha que há muito tempo ele acreditava ter morrido. Por alguns segundos, ele simplesmente a observou, hipnotizado pela genuinidade daquela cena. Quando foi a última vez que ele sorrira assim? Quando foi a última vez que algo o fez sentir aquela leveza que irradiava dela? Heloísa finalmente percebeu a presença e levantou os olhos, encontrando o olhar intenso de um homem alto, de ombros largos, vestindo roupas caras. Ela fechou o caderno rapidamente, as bochechas corando. Desculpe, não vi o senhor entrar. Em que posso ajudá-lo? A voz dela era suave, musical. Luan permaneceu em silêncio por mais tempo do que seria socialmente aceitável, ainda processando o impacto daquele momento. Preciso que estes ternos sejam lavados e passados até amanhã de manhã, conseguiu dizer, colocando a sacola no balcão. Suas mãos se tocaram brevemente quando ela pegou a sacola, e Luan sentiu uma descarga elétrica subir pelo braço. Heloísa também pareceu sentir algo, porque retirou a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. Vou verificar se conseguimos, ela disse, abrindo a sacola e examinando as peças. São tecidos muito delicados. Vai custar um pouco mais caro pelo serviço expresso. Dinheiro não é problema, Luan respondeu, sem conseguir desviar o olhar do rosto dela. Enquanto Heloísa preenchia a ficha de atendimento, ele notou as mãos delicadas, mas marcadas pelo trabalho, as unhas curtas e sem esmalte, o uniforme simples da lavanderia. Notou também o caderno que ela tentava esconder atrás do balcão. Você escreve? Perguntou impulsivamente. Heloísa parou de escrever e o olhou, surpresa. É apenas um hobby. Posso perguntar o que escreve? Ela hesitou, claramente desconfortável.
Histórias, romances, na verdade, nada importante. Eu discordo, Luan disse, e pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno curvou seus lábios. Pelo que vi, é muito importante para você. Heloísa ficou vermelha até as orelhas, mas algo, no tom dele, na sinceridade de sua voz, a fez relaxar um pouco. Seus ternos estarão prontos amanhã às 7 da manhã, disse, entregando-lhe o recibo. Luan pegou o papel, seus dedos novamente roçando os dela. Desta vez, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Até amanhã, então, ele disse, dirigindo-se à porta. Até amanhã, senhor. Luan Mendes. Quando a porta se fechou atrás dele, Heloísa ficou ali parada, segurando o recibo com o nome dele, sentindo que algo havia mudado irrevogavelmente em sua vida. Lá fora, montando na motocicleta, Luan também sabia que nada seria igual depois daqueles poucos minutos. Pela primeira vez em 3 anos, ele mal podia esperar pelo dia seguinte. Luan não conseguiu dormir. Às 3 da madrugada, desistiu de tentar e foi para o escritório em casa, tentando se concentrar nos relatórios financeiros. Mas cada linha que lia, via o sorriso sonhador de Heloísa, ouvia novamente o tom musical de sua voz. Era ridículo. Ele era um homem de 40 anos, CEO de uma empresa bilionária, não um adolescente apaixonado. Concentre-se, murmurou para si mesmo, ajustando os óculos de grau que usava apenas em casa. Ela é apenas uma funcionária de lavanderia. Mas mesmo enquanto pensava isso, sabia que estava mentindo para si mesmo. Heloísa não era apenas nada. Havia algo nela que o intrigava profundamente, uma autenticidade que ele não encontrava em seu mundo de aparências e interesses. Às 6:30 da manhã, Luan já estava vestido e a caminho da lavanderia, muito antes do necessário. Disse a si mesmo que era apenas para garantir que os ternos estivessem prontos, mas seu coração acelerado denunciava outras motivações. A lavanderia estava aberta e Heloísa já estava lá, organizando as peças limpas em sacos plásticos. Ela usava uma blusa azul simples que realçava seus olhos, e havia algo diferente em seu jeito, uma tensão sutil, como se também tivesse passado a noite pensando no encontro do dia anterior. Bom dia, disse ele, e ela se virou rapidamente, quase derrubando uma pilha de roupas. Senhor Mendes. Chegou cedo. Ela sorriu, mas havia nervosismo em seus gestos. Seus ternos estão prontos. Ficaram perfeitos. Luan se aproximou do balcão, notando como ela se afastou ligeiramente, mantendo uma distância segura. Você trabalha sempre tão cedo? Abro às 6. Muitos clientes precisam pegar roupas antes do trabalho, ela explicou, pegando os ternos impecavelmente passados e embalados. O senhor deve ter uma agenda muito corrida hoje. Reunião importante, ele confirmou, mas não fez menção de pegar os ternos. E você, além de trabalhar aqui, tem outros planos? Heloísa o olhou com curiosidade. Por que um homem claramente importante estava fazendo conversa com ela? Depois do trabalho, vou para casa cuidar da minha avó. Ela está doente. Sinto muito. É grave? A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Problemas do coração. E a visão está bem ruim. Mas não temos, quer dizer, estamos tratando. Luan percebeu a hesitação, a maneira como ela quase disse que não tinham dinheiro. Conhecia bem os sinais. Havia crescido numa família de classe média antes de fazer fortuna e lembrava das dificuldades. Seus pais não podem ajudar? Eles morreram quando eu era criança. Minha avó me criou junto com meus 2 irmãos. Heloísa se deu conta de que estava falando demais e corou. Desculpe, o senhor não precisa saber disso. Eu quero saber. Luan disse, e pela primeira vez em anos era verdade. Ela o olhou nos olhos, procurando algum sinal de falsidade ou pena, mas encontrou apenas interesse genuíno. E o senhor? Tem família? Não da forma que você tem, ele respondeu, uma sombra passando por seu rosto. Meus pais morreram há alguns anos. Não tenho irmãos.
e descobri que as pessoas em quem confiava só estavam interessadas no meu dinheiro. Havia uma amargura sutil em sua voz que fez o coração de Heloísa se apertar. Deve ser muito solitário. Estava acostumado, ele disse, e depois se deu conta do tempo verbal que usara. Estava no passado. O momento foi interrompido pela entrada de outro cliente, um executivo apressado que mal olhou para Heloísa enquanto jogava uma sacola de roupas no balcão e saía correndo depois de dar instruções rápidas. Luan notou como o homem a tratou, como se ela fosse invisível, apenas uma função. Isso acontece sempre? A perguntou quando ficaram sozinhos novamente. Heloísa deu de ombros. As pessoas têm pressa. É normal. Não deveria ser. Ela o olhou surpresa. O senhor não me conhece. Sou apenas uma... Pare. Luan a interrompeu, sua voz mais firme. Você não é apenas nada. Você cuida da sua família, trabalha honestamente, escreve histórias. Isso tem mais valor do que muitas pessoas que conheço conseguem reunir numa vida inteira. Heloísa ficou sem palavras. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se ela realmente importasse. Posso fazer uma pergunta indiscreta? E Luan continuou. Você já tentou publicar suas histórias? Ela riu, mas não havia humor no som. Editoras não se interessam por trabalhos de pessoas como eu. Precisa ter contatos, dinheiro para investir, tempo para promover. Eu mal tenho tempo para escrever. Pessoas como você, mas pobres. Ela disse simplesmente sem autopiedade, apenas constatando um fato. A palavra caiu entre eles como uma barreira concreta. Luan percebeu quão diferentes eram seus mundos. Ele que podia comprar uma editora inteira se quisesse. Ela que provavelmente nunca tivera um livro publicado porque não tinha os recursos básicos para tentar. Heloísa. Ele começou, mas foi interrompido pelo celular dela tocando. Com licença. Ela atendeu, e Luan viu seu rosto empalidecer. O quê? Quando? Tá bem, tô indo. Ela desligou com as mãos tremendo. Minha avó passou mal. Tô precisando ir para o hospital, mas não posso fechar a loja. Vai, Luan disse imediatamente. Eu fico aqui. O senhor não pode. Quer dizer, o senhor não sabe como... Heloísa, vá. Sua avó precisa de você. Ela hesitou por um segundo. Depois pegou a bolsa e as chaves, parando na porta. Obrigada. Mas o senhor nem me conhece. Por quê? Porque você faria a mesma coisa por mim. Ele respondeu e ambos souberam que era verdade. Depois que ela saiu, Luan ficou sozinho na lavanderia, cercado pelo cheiro de sabão e amaciante, segurando suas roupas de R$3.000 e pensando em como sua vida havia se complicado em menos de 24 horas. Quando seu telefone tocou com a ligação do secretário perguntando onde ele estava, Luan olhou ao redor da lavanderia simples e limpa. Pensou na mulher que havia acabado de sair correndo para cuidar da avó doente e pela primeira vez em anos, o trabalho não pareceu a coisa mais importante do mundo. Reagende à reunião. Disse no telefone, surpreso com a própria decisão. Senhor, mas são os europeus, levamos meses para... Reagende, Carlos. É uma emergência. 2 horas depois, quando Heloísa voltou com os olhos vermelhos, mais aliviada, a avó estava estável, encontrou Luan ainda ali, tendo atendido 3 clientes e organizado algumas roupas que estavam prontas. Como ela está? E foi a primeira coisa que ele perguntou. Estável. Foi o susto da medicação nova. Heloísa olhou ao redor, impressionada. O senhor ficou aqui todo esse tempo? E a sua reunião importante? Reagendei. Mas por quê? Luan a olhou nos olhos e naquele momento... Ambos souberam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta, porque pela primeira vez em muito tempo, havia algo mais importante que uma reunião de negócios. Heloísa sentiu o coração acelerar. Isso era perigoso. Ele era de um mundo completamente diferente, e ela sabia como essas histórias terminavam na vida real. Homens ricos não ficavam com mulheres pobres. Eles se divertiam com elas e depois voltavam para a sua realidade. Senhor Mendes. Luan,
Ele corrigiu. Luan, ela disse, e o nome soou doce em seus lábios. Eu agradeço muito o que o senhor fez hoje. Mas acho que jantar, ele a interrompeu. Deixe-me levá-la para jantar. Eu não posso. Por que não? Porque pessoas como o senhor não saem com pessoas como eu. E quando saem, é sempre pelos motivos errados. A honestidade brutal dela o atingiu como um soco. E se eu disser que meus motivos são os certos? Eu não saberia dizer a diferença, ela admitiu, vulnerável. E não posso me dar ao luxo de descobrir. Luan pegou seus ternos, sabendo que havia sido dispensado, mas também sabendo que não conseguiria simplesmente sair de sua vida. Quando chegou à porta, se virou. Meu número está na ficha de cadastro. Se mudar de ideia sobre descobrir a diferença, me ligue. Depois que ele saiu, Heloísa ficou parada atrás do balcão, segurando a ficha com o número dele, dividida entre o desejo de ligar imediatamente e a certeza de que deveria jogar o papel fora. Mas quando chegou em casa naquela noite e contou para Marina sobre o homem misterioso que a havia ajudado, sua irmã disse algo que a fez repensar tudo. Elô, você sempre escreve sobre mulheres corajosas que lutam pelo amor. Quando é que você vai ser corajosa na vida real? Na madrugada, Heloísa pegou o papel com o número de Luan, digitou uma mensagem e apagou. Digitou novamente e apagou. Na terceira tentativa, enviou antes que pudesse se arrepender. Minha avó está melhor. Obrigada por tudo hoje. H. A resposta veio em segundos. Fico feliz que ela esteja bem. Sobre o jantar. Há um lugar que acho que você vai gostar. É uma biblioteca que serve comida. Nada extravagante. Que tal sábado? Heloísa olhou para a mensagem, o coração batendo forte. Uma biblioteca. Ele havia lembrado que ela escrevia, que livros eram importantes para ela. Talvez, apenas talvez, seus motivos fossem realmente os certos. O sábado chegou carregado de uma tensão que Heloísa não conseguia disfarçar. Ela havia trocado de roupa 3 vezes, optando finalmente por um vestido azul simples, o único que tinha, que não era casual demais, nem formal demais. Marina a ajudou a arrumar o cabelo, criando ondas suaves que emolduravam seu rosto. Você está linda, Elô, disse a irmã, ajustando uma mecha rebelde. Mas está mais nervosa que candidata a Miss Brasil. É que eu não sei o que esperar, Heloísa admitiu, olhando-se no espelho pequeno do quarto. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Diferente como? Rico. Ela riu sem humor. Muito rico. E eu? É a mulher mais inteligente e bondosa que conheço. Marina a interrompeu. Se ele não conseguir ver isso, o problema é dele, não seu. Luan chegou pontualmente às 7, dirigindo um carro que Heloísa não conseguiu identificar, mas que claramente custava mais do que ela ganharia em 10 anos. Ele desceu e veio até a porta do prédio, vestindo uma camisa social branca sem gravata e uma calça jeans escura. Casual, mas ainda assim elegante demais para aquele bairro. Você está linda, disse quando ela desceu, e a sinceridade em sua voz fez as bochechas dela corarem. Obrigada. Você também está... Ela hesitou, sem saber como elogiar um homem claramente acostumado com o melhor de tudo. Nervoso, ele completou com um sorriso. Estou nervoso também. A confissão a surpreendeu. Por quê? Porque faz muito tempo que um encontro realmente importa para mim. A biblioteca que Luan escolheu ficava na Vila Madalena, um espaço aconchegante que funcionava meio livraria, meio café. Havia mesas espalhadas entre as estantes, luzes suaves e o aroma delicioso de café recém-passado misturado ao cheiro de livros. Novos. É perfeito. Heloísa sussurrou, os olhos brilhando enquanto olhava ao redor. Como você descobriu este lugar? Pesquisei, ele admitiu. Queria algo que combinasse com você. Eles se sentaram numa mesa num canto mais reservado, cercados por estantes de literatura brasileira. Luan pediu vinho para ele e suco natural para ela, depois de perguntar discretamente o que ela preferia. Pode pedir vinho também, se quiser, ele disse. Não vou julgar.
Não bebo muito, ela explicou. Na verdade, quase nunca. Preciso estar sempre alerta para cuidar da vovó e dos meninos. Há quanto tempo você cuida deles sozinha? Desde os 18? Meus pais morreram quando eu tinha 12 e vovó assumiu nossa guarda. Mas quando ela começou a ficar doente, naturalmente virei eu a responsável. Heloísa brincou com o guardanapo. E você sempre foi. Isso que é hoje. Luan tomou um gole do vinho, hesitando. Não, meus pais eram professores. Classe média baixa. Morávamos numa casa pequena em Osasco. A revelação a surpreendeu. Professores? Meu pai dava aula de matemática numa escola pública. Minha mãe ensinava português numa escola particular pequena. Havia algo nostálgico em sua voz. Eles queriam que eu fosse médico. Achavam que era a única forma de subir na vida, como diziam. Mas você escolheu tecnologia. Escolhi dinheiro, ele corrigiu, uma amargura sutil no tom. Na faculdade de engenharia, vi uma oportunidade e larguei tudo no 4º ano para criar minha primeira empresa. Meus pais ficaram furiosos. Heloísa percebeu que havia mais na história. Eles chegaram a aceitar sua decisão. O rosto de Luan se fechou por um momento. Morreram antes disso. Acidente de carro quando eu tinha 28. Na época, eu estava tão focado em provar que tinha razão, em ganhar dinheiro, que mal ia visitá-los. A dor em sua voz era palpável. Heloísa estendeu a mão instintivamente, tocando a dele sobre a mesa. Eles sabiam que você os amava. Sabiam. Não tenho certeza. Ele olhou para as mãos entrelaçadas. Depois que eles morreram, o dinheiro perdeu muito do sentido. Mas eu já estava no caminho, sabe? Construindo um império, provando para o mundo que o filho dos professores de Osasco podia ser alguém. E provou. Provei que podia ganhar dinheiro. Mas no processo perdi outras coisas. Eles pediram comida. Uma massa simples que Heloísa escolheu por ser o prato mais barato do cardápio, gesto que Luan notou, mas não comentou. Enquanto esperavam, ela pegou um livro numa estante próxima. Clarice Lispector, ela disse, folheando as páginas. Adoro como ela escreve sobre os sentimentos que não sabemos nomear. Você escreve como ela? Heloísa riu. Deus me livre de comparar meu rabisco com Clarice. Eu escrevo romances bobos. Histórias de amor que nunca vão acontecer na vida real. Por que nunca vão acontecer? Porque na vida real, pessoas como eu não ficam com pessoas como os heróis dos meus livros. Ela o olhou significativamente. E pessoas como você não ficam com pessoas como as heroínas. Talvez você esteja escrevendo as histórias erradas, Luan disse suavemente. A comida chegou. E eles comeram falando sobre livros, filmes, sonhos. Luan descobriu que Heloísa havia lido mais clássicos da literatura do que muitas pessoas com pós-graduação, tudo através de sebos e bibliotecas públicas. Ela descobriu que ele era surpreendentemente bem informado sobre arte e literatura, apesar de raramente ter tempo para se dedicar a essas paixões. Você mencionou que perdeu outras coisas, ela disse quando já estavam na sobremesa. Que outras coisas? Luan hesitou, girando a taça de vinho entre os dedos. A capacidade de confiar nas pessoas. De acreditar que alguém pode gostar de mim pelo que sou, não pelo que tenho. Alguém te machucou muito. Não foi uma pergunta, e Luan percebeu que ela tinha uma intuição aguçada para ler pessoas. Minha ex-noiva, Carla, descobri 3 dias antes do casamento que ela estava vendendo informações da minha empresa para um concorrente. Há quanto tempo? Nunca soube. Pode ter sido desde o início. Você a amava? Pensei que sim. Mas agora acho que estava mais apaixonado pela ideia de ter encontrado alguém que me aceitava do jeito que era. Ele riu amargamente. Que ironia! Ela me aceitava, porque eu era exatamente o que ela queria. Um idiota rico e apaixonado. Heloísa sentiu uma raiva inesperada dessa mulher que não conhecia. Nem todas as mulheres são assim. Não,
Em 3 anos, você é a primeira pessoa que não me perguntou o que eu faço da vida, onde moro, que carro dirijo, porque essas coisas não definem quem você é. Definem sim. Pelo menos definem como as pessoas me veem. Luan a olhou intensamente. Mas você me olha como se eu fosse apenas um homem. É o que você é. A simplicidade da resposta o tocou profundamente. Heloísa, ele começou, mas foi interrompido pelo celular dela tocando. Era Marina, dizendo que vovó Eulália havia passado mal novamente e que estava no pronto-socorro. Heloísa empalideceu, levantando-se imediatamente. Eu preciso ir. Eu te levo. Luan disse, já pedindo a conta. Não precisa. Eu pego um ônibus, Heloísa. A voz dele era firme, mas gentil. Deixe-me te levar. No carro, enquanto corriam pelo trânsito de São Paulo, Luan quebrou todos os limites de velocidade de forma segura, mas determinada. Heloísa estava tensa, as mãos entrelaçadas no colo. Ela vai ficar bem, ele disse, colocando uma mão sobre as dela brevemente. Você não sabe disso. Sei que ela te criou. Sei que é uma mulher forte. Mulheres fortes não desistem facilmente. No hospital, Luan esperou na sala enquanto Heloísa corria para ver a avó. 3 horas depois, quando ela voltou com os olhos vermelhos, mas aliviada, ele ainda estava lá, tendo comprado café e sanduíches para ela e os irmãos. Por que você fez isso? Ela perguntou exausta. Porque você não deveria passar por isso sozinha. Naquele momento, olhando para aquele homem poderoso que havia passado a noite num hospital público esperando por ela, Heloísa percebeu que estava em território perigoso. Estava se apaixonando por alguém que podia destruir seu coração de formas que ela nem conseguia imaginar. E pela expressão no rosto dele, quando a olhou naquela madrugada, ela soube que ele estava sentindo exatamente a mesma coisa. Nos 3 dias seguintes ao episódio no hospital, Luan apareceu na lavanderia todos os dias, sempre com algum pretexto. Roupas para lavar, perguntas sobre horários de funcionamento ou simplesmente um café que comprou demais e queria dividir. Heloísa sabia que eram desculpas, mas não conseguia mandá-lo embora. Ele se tornou parte da rotina dela. Chegava sempre no meio da manhã, quando o movimento estava mais calmo, e ficavam conversando enquanto ela trabalhava. Luan parecia genuinamente interessado em sua vida, fazendo perguntas sobre seus irmãos, sobre as histórias que escrevia, sobre seus sonhos. A vovó está melhor? E ele perguntou na quarta-feira, enquanto a observava dobrar roupas com movimentos precisos e automáticos. O médico disse que ela precisa de uma cirurgia no coração. Heloísa respondeu, sem levantar os olhos das camisas que organizava. Mas o SUS tem uma fila de 2 anos e particular. Ela não terminou a frase, mas ambos sabiam o que significava. Particular era impossível para ela. Quanto custa a cirurgia? Luan perguntou casualmente, como quem pergunta sobre o tempo. Heloísa parou de dobrar e o olhou. Por que quer saber? Curiosidade, Luan. A voz dela carregava um aviso. Não faça isso. Fazer o quê? Você sabe o quê? Ela se aproximou do balcão, olhando-o nos olhos. Não tente me comprar. A acusação o atingiu como um tapa. É isso que acha que estou fazendo? Não sei. É isso que homens como você fazem? Homens como eu, ele repetiu, amargura na voz. Voltamos sempre a isso, não é? A diferença entre nossos mundos. Heloísa suspirou, subitamente exausta. Luan, eu não sei mais o que pensar. Você aparece aqui todos os dias, me trata como se eu fosse especial, mas no final você vai voltar para a sua vida e eu vou ficar aqui, na minha. E se eu não quiser voltar para a minha vida? Então você está se iludindo. Pessoas como você não abrem mão do que têm por pessoas como eu. Parem de me dizer o que pessoas como eu fazem. E ele explodiu, batendo a mão no balcão. Alguns clientes olharam na direção deles e Heloísa fez um gesto para que ele baixasse a voz. Desculpe, Luan murmurou. É que você me julga pelo que tenho, não pelo que sou.
Exatamente como todas as outras. Eu não sou como todas as outras, Heloísa disse suavemente. É exatamente por isso que sei que isso não pode dar certo. Luan ia responder quando o telefone dela tocou. Era Marina e, pela expressão de Heloísa, eram más notícias. A vovó desmaiou em casa, ela disse depois de desligar, as mãos tremendo. Estão levando ela para o hospital. Desta vez, Luan não pediu permissão. Simplesmente pegou as chaves do carro e a mão dela, levando-a para fora da lavanderia. No hospital, eles descobriram que o estado de Eulália havia se deteriorado significativamente. A cirurgia, que antes era eletiva, agora era urgente. Se não operarmos nas próximas 48 horas, ela pode não resistir, explicou o médico para a família reunida no corredor. Mas vocês sabem que no SUS, doutor... Luan se adiantou, ignorando o olhar de advertência de Heloísa. Se transferirmos ela para um hospital particular, quanto tempo levaria? Quem é o senhor? E o médico perguntou, um amigo da família. Responda, por favor. Bem, no Albert Einstein, por exemplo, poderíamos operar ainda hoje. Mas o custo não é problema. Providencie a transferência. Lufan, não, Heloísa disse, segurando seu braço. Eu não posso aceitar isso. Não é sobre aceitar. É sobre salvar a vida da sua avó. É sobre você tentando me comprar com dinheiro. É sobre mim me importando com você. Ele gritou de volta, sem se importar que estavam no meio do corredor do hospital. É sobre eu não conseguir suportar ver você sofrendo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina e os irmãos mais novos olhavam entre Heloísa e Luan como se assistissem a um filme. Heloísa, Marina sussurrou. A vovó! Heloísa olhou para a irmã, depois para Luan, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se eu aceitar isso, o que isso significa? Significa que você vai deixar alguém te ajudar. Apenas isso. Você sabe que não é apenas isso. Luan se aproximou dela, ignorando as pessoas ao redor. Significa que eu me importo com você mais do que deveria. Significa que sua felicidade se tornou mais importante que meu dinheiro. Significa que eu estou apaixonado por você, Heloísa. A confissão ecoou pelo corredor, deixando todos em silêncio. Heloísa o olhou nos olhos, procurando sinais de mentira, de manipulação, mas encontrou apenas verdade crua e vulnerabilidade. Eu também estou apaixonada por você. Ela sussurrou de volta. E é exatamente por isso que não posso aceitar. Por favor, ele implorou, pegando o rosto dela entre as mãos. Deixe-me fazer isso. Não por você, mas pela mulher que te criou. Que fez de você essa pessoa incrível que me ensinou a sentir novamente. Heloísa fechou os olhos, derrotada pela sinceridade dele e pela necessidade urgente da situação. Tá bom, mas isso não muda nada entre nós. Muda tudo, ele murmurou, beijando sua testa. E você sabe disso. As próximas 6 horas foram um borrão de transferência de hospital, papelada e a espera angustiante durante a cirurgia. Luan permaneceu ao lado de Heloísa o tempo todo, segurando sua mão, trazendo café, conversando com Marina e os meninos como se fossem sua própria família. Quando o cirurgião finalmente saiu com a notícia de que a operação havia sido um sucesso, Heloísa desabou nos braços de Luan, chorando de alívio. Ele a segurou contra o peito, sentindo como se algo fundamental tivesse mudado entre eles. Obrigada. Ela sussurrou contra seu pescoço. Não precisa agradecer. Preciso te falar uma coisa. Ela se afastou para olhá-lo nos olhos. Eu te amo também. Ele a beijou ali mesmo, no corredor do hospital, um beijo doce e desesperado que selou algo entre eles que não havia volta. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha irreversível. 3 andares acima, numa sala VIP do mesmo hospital, Carla Mendonça, ex-noiva de Luan, estava visitando um parente quando viu a cena pelo vidro da capela. Ela reconheceu Luan imediatamente e a mulher simples em seus braços despertou sua curiosidade e sua raiva.
Carla pegou o celular e discretamente fotografou o casal abraçado. Depois ligou para um número que havia prometido nunca mais usar. Oi, é a Carla. Lembra daquele favor que você me deve? Preciso de informações sobre uma pessoa. E acho que você vai achar muito interessante o que descobri sobre o Luan Mendes. Enquanto isso, no andar de baixo, Luan e Heloísa planejavam como ela poderia pagar a dívida em prestações, sem saber que sua felicidade recém-descoberta já estava sendo ameaçada por forças que eles nem imaginavam. Nas 2 semanas seguintes à cirurgia de vovó Eulália, a vida de Heloísa mudou completamente. Luan não só passou a visitá-la diariamente na lavanderia, como começou a levá-la para jantares discretos, sempre em lugares pequenos e reservados, longe dos holofotes da alta sociedade paulistana. Era como viver um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Durante o dia, Heloísa sorria enquanto trabalhava, relembrando os momentos com ele, as conversas profundas, os risos compartilhados, a maneira como ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Mas à noite, deitada na cama pequena que dividia com Marina, a realidade a atingia como uma onda fria. Você está diferente, observou Marina numa quinta-feira à noite, enquanto Heloísa escrevia em seu caderno. Mais feliz, mas também mais tensa. Eu não sei o que estou fazendo, Mari, Heloísa admitiu, fechando o caderno. É como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Você está apaixonada. Estou, e isso é perigoso. Marina se sentou na cama ao lado da irmã. Por que perigoso? Ele parece te amar de verdade. Pessoas como ele não se casam com pessoas como nós, Mari. Eles se divertem conosco e depois voltam para seu mundo. Heloísa suspirou. E todo mundo ao redor dele sabe disso. Ela estava se referindo ao jantar da noite anterior, quando um colega de faculdade de Luan os havia encontrado no restaurante. O homem foi educado, mas Heloísa não perdeu o olhar de surpresa e desdém quando Luan a apresentou apenas como uma amiga. A mentira foi necessária, mas doeu. Depois que o homem se foi, Luan tentou explicar. Desculpe, eu só... Ainda não sei como lidar com isso publicamente. Entendo, ela havia respondido. Mas ambos sabiam que aquela mentira havia criado uma fissura entre eles. No escritório da Mendes Tech, Luan estava tendo a mesma conversa difícil com seu sócio e melhor amigo, Rafael Santana. Cara, você está agindo muito estranho ultimamente, Rafael disse, fechando a porta da sala de Luan, cancelando reuniões, saindo mais cedo, recusando eventos sociais. Sua mãe me ligou preocupada. Luan levantou os olhos dos relatórios. Minha mãe... Dona Cleusa. Ela disse que você não aparece mais nos almoços de domingo. E tem mais. Ela está planejando te apresentar para a filha do senador Tavares no jantar beneficente de sábado. O estômago de Luan se revirou. Não vou a esse jantar. Luan é o evento mais importante do ano. Políticos, empresários, imprensa, sua ausência vai ser notada. Que notem. Rafael estudou o amigo com atenção. Tem alguém, não tem? Luan hesitou. Rafael era seu amigo de infância. A única pessoa em quem realmente confiava. Talvez. E por que todo o mistério? Ela é casada? Não, ela é complicada. Complicada como? Complicada como alguém que o mundo inteiro vai julgar antes mesmo de conhecê-la. Rafael se sentou na cadeira em frente à mesa. Luan, você é um dos homens mais poderosos de São Paulo. Quem se atrever a julgar suas escolhas? Todo mundo. Luan respondeu simplesmente. E isso vai afetar não só a mim, mas a ela também. Enquanto isso, no apartamento luxuoso de Carla Mendonça, em Moema, ela analisava as fotos que seu investigador particular havia trazido. Heloísa entrando e saindo da lavanderia, Luan visitando-a diariamente, os dois jantando em restaurantes discretos. Heloísa Faria, 26 anos, leu em voz alta do relatório. Órfã, cuida da avó doente e 2 irmãos menores. Trabalha numa lavanderia, mora numa kitnet na Vila Madalena. Aspira a ser escritora. Carla riu com desdém. Uma Cinderela de verdade.
Do outro lado da linha, Eduardo Machado, editor de uma das revistas de fofoca mais lidas do país, escutava atentamente. "E você tem certeza de que o relacionamento é sério?" Ele perguntou. Ele pagou uma cirurgia cardíaca particular para a avó dela. R$ 150 mil, Eduardo. O Luan não gasta esse dinheiro numa desconhecida. Interessante. Mas preciso de mais do que fotos de jantares românticos. Tenho mais. Eles foram vistos se beijando no Hospital Albert Einstein. Tenho a foto. Carla sorriu maldosamente. E tenho uma fonte que confirmou que ele cancelou reuniões importantes para ficar com ela. Eduardo assobiou baixo. Esse paz. O magnata bilionário e a lavadeira pobre. É uma história e tanto. Quero que você espere o momento certo. No jantar beneficente de sábado, ele vai estar com a fina flor da sociedade. Vai ter que escolher entre aparecer sozinho e confirmar que está escondendo alguém ou levar a namoradinha e enfrentar o escândalo. E qual é o seu interesse nisso tudo, Carla? Digamos que o Luan precisa aprender que não se brinca com os sentimentos das pessoas. Ele me descartou como lixo. Agora é a vez dele descobrir como é ser descartado. Na sexta-feira, Luan chegou à lavanderia mais tarde que o usual, carregando um embrulho elegante. "O que é isso?" Heloísa perguntou desconfiada. "Abra!" Dentro da caixa havia um vestido de noite azul marinho, claramente caro, com um corte elegante e sofisticado. "Luan, eu não posso aceitar isso. É para amanhã à noite. Quero te levar ao jantar beneficente." Heloísa ficou pálida. "Você está maluco? Eu não posso ir a um evento desses." "Por que não?" "Porque todos vão me olhar como se eu fosse uma ET. Porque vão tirar fotos, fazer perguntas." Ela balançou a cabeça vigorosamente. "Eu não posso ser exposta desse jeito. Heloísa, eu cansei de nos escondermos. Quero que o mundo saiba que você é importante para mim. E depois? Depois que todo mundo souber, o que acontece quando você se cansar de mim? Eu não vou me cansar. Como você pode ter certeza?" Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Você ainda nem me apresentou para sua família, nem para seus amigos de verdade. Como pode querer me levar para um evento público?" Luan ficou em silêncio, porque sabia que ela estava certa. Ele não havia contado para sua mãe sobre Heloísa. Não havia mencionado para Rafael detalhes sobre ela. Estava pedindo que ela enfrentasse o mundo, mas ele mesmo ainda não havia enfrentado seu próprio círculo social. "Você tem razão", ele admitiu. "Desculpe, eu não pensei..." "Luan", ela interrompeu suavemente. "Eu te amo, mas isso está ficando grande demais para mim. Talvez a gente devesse dar um tempo." "Não." A resposta saiu mais desesperada do que ele pretendia. "Não, Heloísa. Por favor, então me apresente para sua mãe. Me conte sobre sua vida de verdade, não só os pedaços que você acha que eu vou aceitar." Luan sabia que ela estava certa, mas a ideia de levar Heloísa para conhecer sua mãe, com seus preconceitos de classe e suas expectativas sobre quem ele deveria namorar, o apavorava. Não porque se envergonhava de Heloísa, mas porque sabia como Dona Cleusa podia ser cruel quando queria. "Preciso de um pouco mais de tempo", ele disse. "Tempo para quê? Para decidir se eu sirvo para sua vida real?" Ele não soube o que responder, e o silêncio foi resposta suficiente para ela. "Acho melhor você ir", Heloísa disse, devolvendo a caixa com o vestido. "E acho melhor não voltarmos a nos ver por um tempo." "Heloísa, por favor." "Luan, vai!" Depois que ele saiu, Heloísa trancou a lavanderia e chorou no banheiro dos fundos, sabendo que havia feito a coisa certa, mas sentindo como se tivesse arrancado o próprio coração. No sábado à noite, Luan compareceu ao jantar beneficente sozinho, como sempre. Mas desta vez, cada sorriso forçado, cada conversa superficial, cada olhar interesseiro das mulheres solteiras presentes só o fazia sentir mais vazio. Ele não sabia que, entre os garçons contratados para o evento, havia um fotógrafo freelance, pagou por Carla, para capturar sua expressão melancólica e solitária.
Fotos que seriam usadas no dia seguinte para ilustrar uma matéria devastadora sobre sua vida amorosa secreta. A tempestade estava prestes a começar. O domingo amanheceu cinzento em São Paulo, mas nada preparou Heloísa para a tempestade que estava prestes a desabar sobre sua vida. Ela estava preparando o café da manhã quando Marina entrou correndo no apartamento, segurando o celular com as mãos tremendo. "Elô, você precisa ver isso", disse a irmã com o rosto pálido. Na tela do telefone, a manchete da revista digital mais lida de São Paulo gritava em letras garrafais: "Magnata bilionário Luan Mendes tem romance secreto com lavadeira pobre". Abaixo, uma sequência de fotos. Eles jantando, se beijando no hospital, Luan entrando e saindo da lavanderia. Heloísa sentiu o mundo girar ao seu redor. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e leu a matéria. Fontes exclusivas revelaram que o CEO da Mendes Tech, Luan Mendes, de 39 anos, mantém há semanas um relacionamento secreto com Heloísa Faria, de 26 anos, funcionária de uma lavanderia na Zona Oeste. O magnata, que já foi noivo da socialite Carla Mendonça, teria bancado uma cirurgia cardíaca de 150 mil para a avó da jovem, confirmando a seriedade da relação. Amigos próximos revelam estar surpresos com a escolha, já que Mendes sempre frequentou os círculos mais exclusivos da sociedade paulistana. A matéria continuava com detalhes íntimos sobre sua vida. Sua origem humilde, a morte dos pais, os irmãos menores. Alguém havia investigado cada aspecto de sua existência e exposto tudo para o consumo público. Como eles souberam de tudo isso? E Marina perguntou, mas Heloísa mal conseguia respirar. Seu telefone começou a tocar incessantemente. Números desconhecidos, provavelmente jornalistas querendo declarações. Ela desligou o aparelho, mas o estrago já estava feito. No apartamento luxuoso de Luan, em Moema, a situação era igualmente caótica. Rafael havia chegado às 7 da manhã com os jornais impressos e digitais, empilhando-os sobre a mesa de centro como evidências de um crime. "Cara, isso está em todo lugar", disse Rafael, passando as mãos pelos cabelos. "TV, internet, rádio, todo mundo está falando sobre você e sobre a Heloísa." Luan estava sentado no sofá, ainda de pijama, lendo a matéria pela 5ª vez. A cada palavra, sua raiva crescia, não com Heloísa, mas com quem havia orquestrado aquela exposição cruel. "Eles até sabem sobre a cirurgia da avó dela", murmurou. "Só algumas pessoas tinham essa informação. Luan, isso é o menor dos nossos problemas agora. As ações da empresa já caíram 3% desde que a matéria saiu. Os investidores estão nervosos." O telefone fixo tocou e Rafael atendeu. "Dona Cleusa quer falar com você." "Ela está." E bem alterada. Luan pegou o telefone, preparando-se para a tempestade. "Luan Mendes, que vergonha é essa?" A voz estridente de sua mãe ecoou pelo apartamento. "Uma lavadeira? Uma menina sem família, sem educação? Você enlouqueceu?" "Mãe, a Heloísa é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Ela te usou. Essa história toda da avó doente foi armação para conseguir dinheiro. E agora vocês dois viraram chacota nos jornais. Não foi armação nenhuma e você não conhece ela para... Eu sei o suficiente. Uma interesseira que se aproveitou da sua ingenuidade." Dona Cleusa respirou fundo. "Luan, você vai terminar com essa menina hoje mesmo e vai pedir desculpas publicamente por essa loucura." "Eu não vou fazer nada disso." "Vai sim, ou eu mesmo vou conversar com ela. E garanto que depois dessa conversa, ela não vai querer mais nada com você." A linha foi cortada, deixando Luan com um pressentimento terrível. Ao meio-dia, Heloísa estava na lavanderia, tentando trabalhar normalmente, mas era impossível. Clientes curiosos entravam só para vê-la. Alguns tiravam fotos discretas, outros faziam comentários maldosos, pensando que ela não ouvia.
É ela mesmo, uma mulher sussurrou para a amiga. A que conseguiu fisgar o bilionário. Deve ser muito boa de cama, riu a outra. Porque beleza não é. Heloísa fingiu não ouvir, mas cada palavra era como uma facada. Quando finalmente teve um momento de silêncio, seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Senhorita Heloísa, aqui é Cleusa Mendes, mãe do Luan. Preciso falar com a senhorita urgentemente. Estarei aí em 20 minutos. O sangue de Heloísa gelou. Ela conhecia a reputação de Dona Cleusa através dos jornais sociais. Uma mulher rígida, tradicional, que controlava os aspectos sociais da vida do filho com mão de ferro. 20 minutos depois, um Mercedes preto parou em frente à lavanderia. Dona Cleusa Mendes desceu do carro. Uma mulher elegante de 60 anos, usando um conjunto Chanel e uma expressão de desdém absoluto. Você é a Heloísa, disse. Não foi uma pergunta. Sim. Senhora! Imagino que saiba por que estou aqui. Heloísa trancou a porta da lavanderia e levou Dona Cleusa para os fundos, longe de olhares curiosos. A mulher mais velha olhou ao redor com nojo mal disfarçado. Então é aqui que meu filho vem perder tempo, ela disse, sentando-se com cuidado numa cadeira plástica. O que a senhora quer? Heloísa perguntou, tentando manter a dignidade. Quero que você desapareça da vida do Luan. Eu não... Deixe-me terminar, Dona Cleusa a interrompeu. Você parece uma moça inteligente. Deve saber que isso não vai dar certo. Por que não? Porque vocês são de mundos diferentes. Meu filho precisa de uma esposa que possa caminhar ao lado dele, que entenda o mundo dos negócios, que saiba se comportar em eventos sociais. Ela olhou Heloísa de cima a baixo. Você consegue imaginar a si mesma numa reunião com embaixadores, num jantar de gala? Heloísa sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a cabeça erguida. Eu posso aprender. Pode? E quanto tempo isso levaria? Anos? Enquanto isso, meu filho vai ter que se esconder, mentir sobre onde vai, inventar desculpas para não te levar aos eventos? Dona Cleusa se inclinou para a frente. Você acha que isso é amor? Fazer alguém se envergonhar de quem você é? As palavras atingiram Heloísa como socos certeiros. Era exatamente o que ela havia sentido. Que Luan se envergonhava dela. Que por isso não a apresentava para ninguém. Eu vim aqui te oferecer uma saída digna. Continuou Dona Cleusa, tirando um envelope da bolsa. 200 mil reais. Suficiente para você recomeçar a vida longe daqui, cuidar da sua avó, dar educação aos seus irmãos. Heloísa olhou para o envelope, depois para a mulher. A senhora está tentando me comprar. Estou tentando te salvar. E salvar meu filho também. Dona Cleusa se levantou. Porque se você continuar com ele, vai destruir a carreira dele, a reputação da família. E no final, quando ele se cansar dessa paixãozinha, você vai estar pior do que está agora. E se eu recusar? Então vou tornar sua vida um inferno. Vou usar toda a minha influência para garantir que você nunca consiga outro emprego em São Paulo. Vou fazer com que os jornais publiquem cada detalhe sórdido da sua vida. Sua voz ficou gelada. E vou contar para o Luan algumas verdades sobre você que descobri na minha investigação. Que verdades? Dona Cleusa sorriu cruelmente. Sobre seu pai. Sobre como ele realmente morreu. Heloísa empalideceu. Do que a senhora está falando? Seu pai não morreu num acidente de carro, não é? Ele se matou. Estava endividado, envolvido com agiotas. E quando não conseguiu pagar, se jogou na frente de um caminhão. Sua mãe morreu de desgosto 6 meses depois. As pernas de Heloísa falharam e ela teve que se apoiar na parede. Era o segredo que ela e vovó Eulália guardavam há 14 anos. A verdade que elas jamais contaram para Marina e os meninos. Como a senhora. Dinheiro compra muitas informações, querida. E se você não sumir da vida do meu filho, todo mundo vai saber a verdade sobre sua família. Naquele momento, a porta dos fundos se abriu e Luan entrou como um furacão. Mãe, o que você está fazendo aqui?
Dona Cleusa se recompôs rapidamente. Vim conhecer a namorada do meu filho e descobri que ela é bem mais esperta do que imaginei. Esperta como? A Luan olhou entre as duas mulheres, percebendo a tensão no ar. Ela acabou de aceitar minha proposta para terminar com você. Dona Cleusa mentiu com desenvoltura. Por R$ 200.000. Luan se virou para Heloísa, que estava pálida e tremendo. Isso é verdade. Heloísa olhou para o envelope na mesa, depois para Dona Cleusa, que a encarava com um sorriso triunfante. Ela sabia que se negasse, a mulher cumpriria suas ameaças. Marina e os meninos descobririam a verdade sobre o pai, e a vida deles seria destruída. Ela sussurrou, pegando o envelope com mãos trêmulas. É verdade. A expressão no rosto de Luan mudou de confusão para dor, depois para raiva fria. Então era isso? Era sobre dinheiro desde o início? Luan! Não, ele a interrompeu. Não diga mais nada. Eu entendi tudo. Ele se virou e saiu sem olhar para trás, deixando Heloísa sozinha com Dona Cleusa, que sorria vitoriosa. Foi a decisão certa, querida. Agora some da nossa vida. Depois que as duas mulheres saíram, Heloísa se trancou no banheiro da lavanderia e chorou até não ter mais lágrimas. Tinha perdido o amor de sua vida, mas salvado sua família da destruição total. Lá fora, o mundo continuava girando, mas para ela, tudo havia acabado. 3 semanas se passaram desde aquele dia terrível na lavanderia. Heloísa havia se mudado com a família para um apartamento melhor em Pinheiros. O dinheiro de Dona Cleusa permitiu não só pagar o tratamento completo de vovó Eulália, mas também dar melhores condições para os irmãos. Mas o preço da estabilidade financeira havia sido sua alma. Ela havia tentado voltar à rotina, encontrado um novo emprego numa biblioteca, mas a tristeza era uma sombra constante. Não conseguia escrever, não conseguia sorrir genuinamente e, pior, não conseguia parar de pensar em Luan. Marina a observava com crescente preocupação. Elo, você não pode continuar assim. Está definhando. Estou bem. Heloísa mentia, arrumando livros nas estantes automaticamente. Não está. E eu não entendo por que você aceitou aquele dinheiro. Isso não é você. Heloísa parou, as mãos tremendo sobre um exemplar de Dom Casmurro. Ela não havia contado a verdade para ninguém, nem sobre a chantagem, nem sobre o segredo do pai. Carregava tudo sozinha, como sempre. Mari, algumas coisas são complicadas demais para uma garota de 16 anos entender? E Marina as interrompeu. Elo, eu cresci. Eu sei que tem algo que você não está me contando. Antes que Heloísa pudesse responder, uma mulher elegante entrou na biblioteca. Loira, bem vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos. Com licença, vocês são as irmãs Faria? Heloísa e Marina se entreolharam alertas. Depois de toda a exposição na mídia, ainda apareciam curiosos ocasionalmente. Depende de quem quer saber, Marina respondeu, protetora. Sou Carla Mendonça, ex-noiva do Luan. O sangue de Heloísa gelou. O que a senhora quer? Carla sorriu, tirando um envelope da bolsa. Vim te devolver isso. Acho que você vai achar interessante. Heloísa pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos. Ela e Luan no hospital, jantando, se beijando. As mesmas fotos que haviam saído na revista. Reconhece? E Carla perguntou casualmente. Foram você, Heloísa sussurrou, a realização atingindo-a como um raio. Foi você quem vazou tudo para a imprensa. Culpada, Carla admitiu sem remorso. Você realmente achou que foi coincidência? Que algum paparazzi casual estava seguindo vocês? Marina se aproximou da irmã. Por que está contando isso agora? Porque quero que ela saiba que foi usada. Carla se virou para Heloísa. A velha Cleusa pode ter te chantageado para aceitar o dinheiro, mas quem orquestrou sua queda fui eu. Como você sabe sobre a chantagem? E Heloísa perguntou confusa. Porque eu ajudei a preparar a munição. Quem você acha que contou para Dona Cleusa sobre o suicídio do seu pai? A biblioteca pareceu girar ao redor de Heloísa. Você investigou minha família. Você contou para ela.
Até entregaram de bandeja a forma perfeita de te destruir, Carla riu. A ironia é deliciosa. Luan perdeu você exatamente como eu o perdi, por traição. Só que desta vez a traição nem foi real. Marina segurou o braço da irmã, que estava tremendo de raiva. Por que está fazendo isso? Por que está contando a verdade agora? Carla ajustou a bolsa no ombro. Porque já conseguiu o que queria. Luan está destruído. Há 3 semanas não aparece em eventos sociais, cancelou viagens importantes, está bebendo demais. Minha vingança está completa. Ela olhou para Heloísa com desdém. E você está aqui, trabalhando numa biblioteca, enquanto ele pensa que você o vendeu por dinheiro. Perfeito. Depois que Carla saiu, Heloísa desabou numa cadeira. As fotos espalhadas ao seu redor como evidências de um crime. Meu Deus, Elo, Marina sussurrou. Ela destruiu sua vida por pura maldade. E eu deixei, Heloísa murmurou. Eu aceitei o dinheiro. Deixei que ele pensasse o pior de mim, porque você estava protegendo nossa família. Porque aquela bruxa te chantageou. Pela primeira vez em semanas, algo se acendeu nos olhos de Heloísa. Não era tristeza, era raiva. Raiva pura e cristalina. Marina, ela disse, levantando-se com determinação renovada. Preciso contar algumas verdades para você. Sobre nosso pai, sobre tudo. Naquela noite, no apartamento novo, Heloísa contou toda a verdade para Marina. Sobre o suicídio do pai. Sobre a chantagem de Dona Cleusa, sobre como havia sacrificado sua felicidade para proteger a família. Marina chorou, mas não de tristeza, de raiva e admiração pela irmã. Você tem que contar a verdade para ele, Marina disse. Tem que lutar pelo que é seu. Como? Ele me odeia. Pensa que sou uma interesseira. Então prove que não é. Prove que você o ama de verdade. Heloísa pegou o telefone hesitante, mas Marina segurou sua mão. Não, Elo, não por telefone. Isso é grande demais para uma ligação. Então como? Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Lembra daquele cara, Rafael, que apareceu na revista como melhor amigo dele? Vamos encontrá-lo. Na manhã seguinte, Heloísa estava nervosa na frente do prédio da Mendes Tech. Havia descoberto que Rafael Santana almoçava sempre no mesmo restaurante executivo e decidiu interceptá-lo. Quando o viu saindo do prédio, um homem alto, bem vestido, com expressão preocupada. Ela respirou fundo e se aproximou. Senhor Santana, sou Heloísa Faria. Rafael parou, surpreso. Você é a namorada do Luan. Ex-namorada, ela corrigiu. Preciso falar com o senhor. É sobre a verdade do que aconteceu. Rafael hesitou. Olha, Heloísa, eu não sei se... Por favor. 5 minutos. O Luan está bem? A pergunta sincera, carregada de preocupação genuína, tocou Rafael. Não, ele não está bem. Está destruído. Então me escute, porque ele não deveria estar. No café ali perto, Heloísa contou tudo para Rafael. Mostrou as fotos que Carla havia trazido, explicou sobre a chantagem, sobre o segredo da família. Rafael escutou em silêncio, sua expressão mudando de ceticismo para surpresa, depois para raiva. Essa Carla é uma psicopata, ele murmurou quando ela terminou. E Dona Cleusa? Eu sabia que ela podia ser dura, mas isso... Eu preciso falar com ele. Heloísa disse. Preciso contar a verdade. Ele não vai querer te ouvir. Está muito machucado. Então me ajude. O senhor é o melhor amigo dele, a única pessoa em quem ele confia. Rafael estudou o rosto dela. Os olhos vermelhos, a determinação misturada com desespero, a sinceridade absoluta. Tem um evento amanhã à noite, ele disse finalmente. Um lançamento de produto da empresa. Luan vai estar lá, vai ter que estar. É no Hotel Copacabana Palace. Eu não tenho como entrar num evento desses. Vai ter se eu te convidar como minha acompanhante. Rafael sorriu pela primeira vez. Que tal lutarmos juntos pela felicidade do meu melhor amigo? Heloísa sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Por que está me ajudando? Porque em 3 anos nunca vi o Luan feliz como ele ficou nas últimas semanas com você. E porque acredito que todo mundo merece lutar pelo amor verdadeiro.
Enquanto planejavam como Heloísa confrontaria Luan no evento, nenhum dos dois sabia que Carla também estaria lá e que ela não pretendia deixar sua vingança incompleta sem uma última cartada devastadora. O evento de lançamento da Mendes Tech estava em seu auge quando Heloísa chegou ao Hotel Copacabana Palace. O salão principal fervilhava com a elite empresarial e social de São Paulo. Executivos, políticos, socialites, todos vestidos com elegância impecável. Heloísa usava um vestido preto simples que Marina havia escolhido, emprestado de uma amiga. Não era haute couture, mas a fazia sentir-se digna. Rafael a acompanhou até a entrada, oferecendo o braço com um sorriso encorajador. "Você consegue", ele sussurrou. "Lembre-se, a verdade sempre vence." Quando entraram no salão, as conversas diminuíram visivelmente. Muitos reconheceram Heloísa das fotos da revista e os sussurros começaram imediatamente. Ela manteve a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos e julgadores. Do outro lado do salão, Luan estava conversando com investidores japoneses quando a viu. O copo de uísque quase escorregou de sua mão. Por 3 semanas, ele havia tentado apagar Heloísa de sua memória, enterrando-se no trabalho e no álcool. Vê-la ali, linda e determinada, reabrindo feridas que ele pensava ter cicatrizado. "Com licença", ele murmurou para os investidores, caminhando em direção a ela como um homem possuído. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou quando se aproximou, a voz carregada de dor e raiva mal contida. "Preciso falar com você", Heloísa respondeu, ignorando os olhares curiosos ao redor. "É sobre a verdade." "A verdade? Você quer dizer sobre como aceitou R$ 200.000 para sair da minha vida?" "Luan, deixe-me explicar." "Não há nada para explicar. Você mostrou quem realmente é." Antes que Heloísa pudesse responder, Carla Mendonça apareceu como uma serpente elegante, usando um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de Heloísa. "Que surpresa deliciosa", disse Carla, sorrindo maldosamente. "A lavadeira voltou para buscar mais dinheiro?" "Carla", Luan disse secamente, "não é da sua conta." "Oh, mas é sim. Especialmente quando sei de coisas que você não sabe." Carla se virou para as pessoas ao redor, levantando a voz. "Por exemplo, que nossa querida Heloísa mentiu sobre a família dela desde o início." Um círculo de curiosos se formou ao redor deles. Heloísa sentiu o pânico subir, mas Rafael apareceu ao seu lado, dando-lhe força. "Que mentiras?" Luan perguntou, embora algo em seu peito o alertasse que não queria ouvir a resposta. "O pai dela não morreu num acidente", Carla disse teatralmente. "Ele se suicidou porque estava cheio de dívidas com agiotas. A mãe morreu de desgosto. Toda aquela história de família honrada e trabalhadora, pura farsa." Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Heloísa sentiu as pernas falharem, mas desta vez não ia fugir. Era hora de lutar. "É verdade", ela disse, a voz clara apesar do tremor. "Meu pai se matou. E minha mãe morreu de tristeza." Luan a olhou confuso. Se ela estava admitindo, por que Carla parecia tão satisfeita? "Mas", Heloísa continuou, olhando diretamente para Carla, "a pergunta é, como você descobriu isso? E por que contou para Dona Cleusa para que ela pudesse me chantagear?" O sorriso de Carla vacilou. "Do que você está falando?" Rafael se adiantou, tirando algumas fotos do bolso. "Destas fotos que você tirou dela e do Luan, das que você vendeu para a revista, das que você usou para orquestrar toda essa destruição. Você não pode provar?" "Posso sim." Uma voz familiar soou atrás de Carla. Era Marina, acompanhada de um homem de meia-idade. "Este é Eduardo Machado, editor da revista. Ele trouxe os e-mails que você mandou, oferecendo as fotos e informações sobre minha irmã." Eduardo se adiantou, claramente desconfortável. "Sinto muito, Carla, mas quando descobri que você havia usado informações obtidas ilegalmente para chantagear uma família..." "Chantagem?" Luan se virou para Heloísa, os olhos arregalados. "Que chantagem?"
Heloísa respirou fundo. Era agora ou nunca. Sua mãe me chantageou. Disse que, se eu não aceitasse o dinheiro e sumisse da sua vida, ela contaria para você e para meus irmãos a verdade sobre nosso pai. Maria e os meninos nunca souberam como ele realmente morreu. Eu não podia deixar que descobrissem daquele jeito. A multidão estava em silêncio absoluto. Luan parecia ter levado um soco no estômago. Então você não queria o dinheiro? Eu queria você, Heloísa disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria você, mas não podia destruir minha família para ter isso. E sua mãe sabia disso. Rafael se virou para Luan. Ela usou o amor que Heloísa tem pela família contra ela. Como se convocada, Dona Cleusa apareceu na multidão, o rosto pálido. Ela havia escutado tudo. Luan, ela começou, eu fiz o que achei melhor. Melhor? Luan explodiu, a raiva finalmente transbordando. Você destruiu a mulher que eu amo. Você a chantageou, humilhou, forçou ela a mentir para me proteger. Ele se virou para Heloísa, pegando o rosto dela entre as mãos. Me perdoa. Por favor, me perdoa por não ter confiado em você, por não ter lutado quando deveria. Não precisa me perdoar. Ela sussurrou. Você não sabia, mas deveria ter sabido. Deveria ter conhecido seu coração. Ele a beijou ali mesmo, na frente de todos. Um beijo que foi aplaudido por alguns e criticado por outros, mas que selou algo entre eles que nada mais poderia quebrar. Quando se separaram, Luan se virou para a multidão. Quero que todos escutem bem. Esta mulher é Heloísa Faria. Ela cuida da avó doente, criou os irmãos sozinha, trabalha honestamente e tem mais dignidade no dedo mindinho do que muita gente aqui tem no corpo inteiro. Sua voz ecoou pelo salão. E eu vou me casar com ela. Quer vocês aprovem ou não. O silêncio foi quebrado por uma salva de palmas, iniciada por Rafael, seguida por Marina e gradualmente abraçada por pessoas que reconheciam coragem quando a viam. Carla saiu do salão sem olhar para trás, sua vingança transformada em humilhação própria. Dona Cleusa se aproximou hesitantemente do filho. Luan, Mãe, você vai se desculpar com a Heloísa e vai aprender a respeitá-la, porque ela vai ser sua nora e a mulher mais importante da minha vida. Dona Cleusa olhou para Heloísa. Realmente olhou, e pela primeira vez viu não uma ameaça, mas uma jovem corajosa que havia sacrificado tudo pela família. Me desculpe, disse simplesmente. Eu estava errada. 6 meses depois, na mesma biblioteca onde Heloísa trabalhava, eles se casaram numa cerimônia simples, cercados apenas por família e amigos verdadeiros. Vovó Eulália, completamente recuperada, foi quem entregou Heloísa ao altar. Marina foi a madrinha e Rafael o padrinho. Na lua de mel em Campos do Jordão, enquanto Heloísa escrevia em seu caderno, agora um romance baseado em sua própria história, Luan a observava da varanda do chalé. Do que está rindo? E ela perguntou, notando o sorriso dele. Estou pensando que você estava certa desde o início. Sobre o quê? Sobre pessoas como eu não ficarem com pessoas como você. Ele se sentou ao lado dela. Pessoas como eu têm sorte demais, quando conseguem alguém como você. Heloísa fechou o caderno e se aconchegou em seus braços. Acho que ambos tivemos sorte de encontrar o amor verdadeiro e de lutar por ele. Luan completou, beijando seus cabelos. Do lado de fora, a neve começou a cair suavemente, cobrindo o mundo com um manto branco de possibilidades infinitas. Assim como o amor havia coberto suas vidas, transformando dor em alegria, solidão em companheirismo e 2 corações feridos numa única alma completa, o sonho havia se tornado realidade, provando que às vezes, apenas às vezes, a vida pode ser tão bonita quanto as histórias que escrevemos.